dando a revelação, Senhor, de tudo que precisamos saber. Fala conosco, continue falando conosco, Senhor, e nos revoluciona como já declaramos agora. Nos livra, Senhor, de todo engano, de todo embaraço mental, cultural, espiritual e sentimental. Libera nossa mente e nosso coração e o nosso espírito para que possamos ouvir a Tua palavra e ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode sentar, querido. Toda vez que alguém se coloca diante de outras pessoas para pregar a palavra de Deus, ou pelo menos se coloca, ou deveria se colocar, deveria haver no coração dessa pessoa que está pregando, que é o meu caso agora, eu estou com isso no meu coração, em promover em você um resultado. Por isso que quando eu estiver pregando, é muito importante que você reaja. Para eu saber, porque eu não quero que se torne só um monólogo, apesar de ser um monólogo, eu quero que seja um monólogo ativo, um monólogo vivo. Que é essa diferença entre a palavra morta e a palavra viva. Então você, por favor, me responda. Toda vez que você for tocado, você responda de alguma forma. E saiba de uma coisa, aqui ninguém vai te julgar porque você deu uma pirueta, porque você dançou esquisito, porque você pulou. Porque aqui nós somos livres, amém? Livres, como a Nina disse, somos livres. Mas toda vez que alguém se coloca diante é para promover um resultado. E hoje o resultado que eu tenho no meu coração é que você seja livre e que a igreja, se quer, seja livre de um espírito chamado espírito de religiosidade, ou o espírito religioso. E não está no meu coração, ou eu não tenho essa ilusão. Deixa eu explicar, senão você não vai entender. Assim, não sou eu e não é seu irmão que te aproxima de Deus. Presta atenção. Nenhum ser humano tem capacidade de aproximar um ser humano de Deus. Eu não tenho essa intenção. Porque o único que a Bíblia diz que pode fazer isso é Jesus, que leva a gente até Deus. O que você está fazendo então aí, pastor? Se não é me aproximar mais de Deus? Então a minha função aqui é mostrar na palavra de Deus as coisas que podem te afastar ou te impedem de se aproximar de Deus. Fala para o teu irmão do lado. Para eu me aproximar de Deus, mais ainda, eu preciso tomar uma decisão. Então isso é insubstituível. Não conseguiria, pregador nenhum conseguiria, mãe nenhum conseguiria, pai nenhum conseguiria fazer uma pessoa se aproximar mais de Deus. O máximo que eu posso fazer é te ensinar, olha que terrível, mas nem tirar esses empecilhos eu não consigo. Mas nem tirar, nem fazer assim, arrancar as pedras do caminho eu posso. O que eu posso é jogar a palavra de Deus, que é luz, em cima da pedra, em cima da tranqueira, em cima da muralha, e você falar, tem uma barreira aí, que me impede de avançar, que me impede de prosperar, que me impede de eu avançar como filho de Deus e filha de Deus. Então, diz assim, eu preciso tomar uma decisão hoje, de mediante aquilo que me foi revelado, eu tome uma decisão de arrancar da minha vida tudo aquilo que me impede de ter um contato melhor com Deus. Então, você que é líder de célula, você que é líder, você que é da minha equipe, tire esse peso do teu coração. Não é sua função aproximar ninguém de Deus e nem é sua função tirar a pedra do caminho de ninguém. A sua função é jogar luz
sobre as pedras, sobre as tranqueiras e os lixos que se encontram no caminho. O envio de missionários, quando eu penso assim, precisamos enviar missionários para Portugal, precisamos enviar missionários para o mundo todo, a primeira coisa que eu penso é que o Senhor esteja formando aqui nesse lugar pessoas da palavra, pessoas que amam a Bíblia, porque as cidades para onde nós vamos mandar os nossos missionários não precisam mais de um cidadão, não precisam mais de uma pessoa para comer feijão lá, não precisam, eles precisam da palavra de Deus. Então o que nós enviamos não são pessoas, são portadores da palavra de Deus. E por isso que esse tempo que você está aqui conosco, é para que você seja um portador da palavra de Deus, sem tranqueira, sem empecilhos, e é essa a minha intenção. E hoje, quantos aqui gostariam de ser libertos hoje de toda a tranqueira? Fala assim para o teu irmão assim, o pastor não vai te libertar. Quem vai tomar a decisão vai ser você, mediante a palavra que ele pregar. Quantos aqui querem ser curados de enfermidades que te impedem de se aproximar de Deus ou de cumprir a grande comissão? Quantos gostariam de ser curados? Então, o Senhor... Quantos gostariam de ser ativados? Quantos gostariam que seus ministérios fossem ativados hoje? Eu acho que você não está muito animado hoje não, acho que eu vou embora. Quantos gostariam que os seus ministérios fossem ativados? Quantos aqui gostariam de ter suas vidas ativadas espirituais para realizar milagres? Quantos gostariam de realizar maravilhas? Quantos gostariam de ser esse porta-voz da palavra de Deus sem empecilho? Então você vai, sabe de uma coisa, Corbã, vocês vão ser ativados hoje. Fiquem sabendo, Ariel, vocês serão ativados hoje. Fiquem sabendo, Talmidim, vocês serão ativados hoje. Fiquem sabendo, celeiros, vocês serão ativados hoje. Fiquem sabendo, cálice vivo, vocês serão ativados hoje. Fiquem sabendo, intimidade, vocês serão ativados hoje. Hoje é o dia de ser ativados. E como vocês serão ativados? Vou jogar luz em cima de uma questão. Quem está preparado? Pastor, você vai falar sobre religião, sobre religioso, sobre espírito religioso. Aqui não existem religiosos. Amém. Certamente. Aqui não existem religiosos, mas por via de dúvidas. Vamos lá? Sinceramente, está disposto mesmo a caminhar comigo? João, capítulo 7, de 37 a 38, o Senhor diz assim: o vento assopra aonde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8, João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus aqui ele começa dizendo o seguinte, que existem pessoas que são nascidas do Espírito, e elas têm uma característica, elas andam pelo vento do Espírito. Elas não são muito previsíveis. São pessoas que uma hora fazem as coisas de uma forma, depois fazem de outra, depois fazem de outra, porque como elas são dirigidas pelo Espírito, e o Espírito Santo sabe das verdadeiras necessidades do momento, das circunstâncias e das pessoas que estão envolvidas naquela história, ele sabe todas as coisas, então ele muda. Então aquele que é nascido de Deus é aquela pessoa que não se pauta muito por muitos procedimentos muito rígidos.
Jesus, ele foi muito criticado, ele foi morto por causa disso. Porque de repente aparece um homem que começa a falar coisas e fazer coisas absolutamente fora do padrão de tudo aquilo que eles tinham visto. Você vai, ao longo da tua vida cristã, você vai ver pessoas falando assim, onde já se viu usar forró para fazer adoração? Onde já se viu fazer isso e aquilo? E aí depois você vê ela postando que está lá no ralabucha, não sei de onde. Aí você fala assim, mas como assim? A pessoa está criticando a forma que os cristãos estão fazendo as coisas, mas ela é do mundo? Então, porque um religioso consegue fazer isso. Ele consegue ser do mundo e ele analisa as coisas baseado nos seus padrões, ou naquilo que ele aprendeu de criança, que ensinaram, que a religião dele ensinou para ele. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, aquele que é nascido do Espírito, ele anda fora dos padrões. E é interessante, queridos, que o ser humano gosta de padrões. Ele gosta de padrões. Ele se sente seguro dentro de padrões. E qualquer coisa que saia dos padrões, ele fica apavorado. Mas nós vamos falar isso mais para frente. Aqui, quando ele diz assim, quem nasce do Espírito, o vento sopra onde quiser, da mesma forma que ele quer nascer do Espírito. O Espírito, a pomba, o óleo, existem vários símbolos do Espírito. O Filho de Deus, aquele que é nascido de verdade, que não é um religioso, eu vou jogar luz em cima para você analisar a si mesmo, se você é religioso, se você é religiosa, ou se você tem ainda resquícios de religiosidade. Queridos, deixa já matando a história aqui. Todo mundo, se for sincero na sua autoanálise, vai descobrir resquícios de religiosidade. Porque todo o trabalho que Jesus realizou quando estava aqui em carne, tudo que ele falou, toda a guerra que ele combateu na palavra, foi para derrubar esse ídolo chamado religiosidade. Fala para o teu irmão assim, religião, espírito religioso, é uma idolatria. Toda pessoa que é religiosa, necessariamente ela é idólatra. Qual a diferença do idólatra e do religioso? Nenhuma. A diferença é o objeto da idolatria. O idólatra, ele gosta de objetos, ele coloca coisas no lugar de Deus. Coisas e pessoas. O religioso, ele coloca pessoas, as decisões das pessoas, os outros, mais importantes do que Deus. São pessoas que são, em geral, cínicas, ou tem uma tendência ao cinismo. O que é o cinismo? É quando você procura agradar a todo mundo, ou agradar aqueles que você acha que você vai ter uma vantagem. É o cínico, diferente do transparente. O idólatra gosta e coloca coisas acima de Deus. E aí vai estátuas de gesso, carro, posses, dinheiro, casa, família, filhos, marido, esposa. E aí vai coisas físicas ou pessoas físicas acima de Deus. Esse é o idólatra. Pastor, e o religioso? Então, o religioso faz a mesma coisa. Só que dessa vez não são objetos, não são pessoas, são sistemas. Ele coloca o sistema, ele coloca aquilo que ele pensa que seja a forma que se deve seguir a Deus, como acima do que Deus realmente quer que seja. Amém? Ninguém está reagindo, então ninguém está ouvindo nada. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui, querido? Há um grande perigo de Jesus voltar e a pessoa ficar aqui, porque religioso não vai entrar, querido. Da mesma forma que a Bíblia diz que idólatras não entrarão. A pastora Carmen leu aqui. Dá para entender a minha preocupação como pastor? Dá para entender, querido? A minha função aqui é que você tenha um relacionamento com Deus tão íntimo, e que você seja
tão desapegado aos padrões, que na hora que Deus te mandar fazer alguma coisa, e na hora que esse barco chamado igreja resolver fazer alguma coisa, você fala assim, opa, vamos embora. Porque você não está preso a sistemas, a padrões criados por seres humanos. Pastor, eu não sou idólatra. Então, mas se você tem o seu sisteminha de vida, ou a tua forma de encarar a Deus, ou de encarar a obra de Deus do seu jeito, então você é um idólatra. Só que você é um idólatra religioso. O seu ídolo não é pessoas nem coisas, o seu ídolo é um sistema religioso, um sistema espiritual, pseudo-espiritual. Olha só o que agora João 7, 37 e 38, Jesus diz aqui, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E no último dia, o grande dia da festa, pôs Jesus em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos lá? O que o texto está dizendo? Versículo 37, põe lá o 37. No último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, um filete de água correrá do seu ventre. Um pouquinho de água correrá do seu ventre. Um rio correrá do seu ventre. O que está dizendo aqui, querido? Rios de água viva correrão do seu ventre. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus anda como Ele. Aqui Jesus está dizendo, quem crê nele na palavra, rios de água viva correrão dele. Não serão... Agora pergunta. Fala assim para o seu irmão. Aquele que crê em Jesus, rios de água viva correm dele. Então, pergunta para o teu irmão, então, por que a tua célula, muitas vezes, está seca? Ora, se rios vão correr de água viva, então por que muitas vezes o teu ministério está secando? Por que muitas vezes o nosso ministério vai secando? Por que muitas vezes aquele projeto de Deus está secando? Ora, se é um projeto espiritual, se é um projeto de Deus, e a Bíblia diz que rios vão correr, aquele que estiver junto comigo, rios fluirão de água viva. Faz assim, rios fluirão de água viva, rios fluirão. Então por quê? Pergunta, por quê? Que seca. Por que muitas vezes seca? O que faz o ministério secar? O que faz uma igreja secar? O que faz uma célula secar? O que faz uma rede secar? O que está acontecendo com algumas pessoas, alguns ministérios, algumas igrejas que eu conheço, amigos meus, que as igrejas estão secando, estão ficando cada vez mais devagar, menos... algumas células você vai, mas você não ouve o barulho, mas não tem movimento, nenhuma formiga se mexe, porque o teu ministério não está crescendo. A pergunta é para que você sinta... Essa pergunta que eu estou fazendo é para que você sinta a necessidade
Porque a resposta é porque um espírito religioso está tentando secar, ou já conseguiu secar. Se tem uma coisa, querido, que o espírito religioso procura fazer, o espírito religioso, ele procura fazer, secar aquilo que é espiritual. Quantos aqui tem sede de Deus? 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 Pergunta aí para o teu irmão do lado se ele tem sede de Deus. Então, querido, se você tiver sede de Deus, hoje vai começar a correr um rio na sua vida. Por quê? Porque vão ser tiradas as pedras que fazem o seu rio ficar seco. Só que essa decisão é sua. Pastor, mas eu sou... E eu me preocupo, queridos, eu conheço muitos pastores e eu converso, e eles falam assim, eu falo essas coisas para eles, falam assim, mas a minha igreja, pelo menos, já, saindo fora, é uma igreja da palavra. É uma igreja da palavra. Sim, ótimo. Mas o que a Bíblia diz sobre a palavra, sobre a letra? A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que está acontecendo? Por que está vendo palavra? Porque é um lugar que tem palavra, porque é um lugar onde há ensino verdadeiro, começa a secar, começa a não haver resultado, não haver multiplicação, não haver transformação, não haver manifestações de demônios sendo expulsos, de curas sendo realizadas. O que acontece com uma célula que não acontece milagres, que não há multiplicação? É porque muitas vezes está tendo palavra correta, boa, de boa qualidade, profunda, mas não está tendo o Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Pastor, então está dizendo para a gente não se preocupar com a palavra? Não, querido. Não, querido. Que a palavra, coloque assim, até anota o que eu vou falar agora. A palavra, o Espírito sem a palavra, vamos lá, a palavra sem o Espírito, já deixa, né, escrito já os dois, né? A palavra sem o Espírito é morta, que a letra, e o Espírito sem a palavra é erro. Eu vou tentar com esse grupo aqui, esse grupo não entendeu. A palavra sem Espírito é morte. Então estuda a palavra, se aprofunda na palavra, mas não tem movimento, não tem ação, não tem paixão, não tem amor, não tem manifestação de poder, não tem manifestação de cura, então é morte. O Espírito, manifestação, xarabacanta, sem palavra é heresia, é erro, e se transforma numa seita. Fala assim, pastor, eu quero os dois. Não, vocês não estão falando direito, Jesus. Diz assim, pastor, eu quero os dois. Eu quero a palavra, porque a palavra eu vejo Deus, porque a palavra manifesta Deus, mas eu também quero o Espírito que traz vida à palavra. A palavra sem vida a palavra sem Espírito é palavra sem vida. O Espírito sem a palavra é erro. Nós não queremos nem errar e nem morrer, porque nós não somos filhos do erro e da morte, nós somos filhos da luz. Você entende? O que aconteceu na história da igreja? Veio um movimento pentecostal que falou assim,
falar em línguas, xarabacanta, ficar na brisa. Ótimo. Esqueceram da palavra. Começaram a entrar um monte de besteiraiada, de invenção da cabeça, de fábula no meio do povo de Deus. E o povo que estudava a Bíblia, que já estava morto porque tinha parado de acreditar no sobrenatural, falou assim, tá vendo? Olha quanto erro que eles estão fazendo. Vamos ficar aqui na nossa. A ponto, queridos, de eu participar de uma igreja que se você chorasse... Uma vez eu chorei, o coral estava cantando um hino muito lindo, e eu comecei a chorar. Quando acabou o culto, um monte de gente veio tirar um sarro da minha cara, porque eu estava chorando. Se alguém fosse tirar um sarro de alguém daqui que chora, ia viver tirando um sarro, porque aqui todo mundo chora o tempo todo, ô povo chorão. Quem está entendendo o que está sendo falado? Na trajetória do meu ministério, querido, eu pude ver muitas pessoas, conheci muitas pessoas maravilhosas. Fiz seminário de teologia, conheci pastores, mestres, caras especialistas em hermenêutica, homilética, história da igreja, judaísmo, grego, hebraico, feras, homens com uma capacidade impressionante. Mas desde aquela época eu já percebia que não havia vida naquelas pessoas, elas falavam as coisas e aquilo não provocava nada, não mudava nada. As igrejas dessas pessoas não ganhavam pessoas, eles tinham que passar um ano inteiro, ficavam um ano inteiro e chegavam na hora do batismo, tinha 2, 3 pessoas para se batizar. Aquilo me deixava atordoado, porque eu falava, Senhor, é tão maravilhoso, é tão profundo, é tão tremendo o que esses homens sabem, mas o que acontece? Na época eu não conseguia detectar, porque eu era muito imaturo. O que eu consigo ver é que havia palavra, mas não havia movimento, porque eles estavam entrando, se infiltrou naquele meio um espírito religioso. E aí eu me lembrando, ele se preocupava extremamente com as formas, em não mudar nada, para poder a bateria, para poder esse instrumento, era considerado um instrumento do capeta, a bateria. Para poder entrar na igreja, esse instrumento era discussões, para as pessoas conseguirem bater palma nos cultos, era uma coisa assim, saía nos periódicos da denominação, se pode ou não pode bater palma. Coisas, irmãos, que para você agora, nesse contexto aqui, é inimaginável. Para você ter uma ideia, querido, chegou uma época na igreja medieval, que não existia mais música dentro da igreja. Para você ter uma ideia, o ponto que chegou, que a música ela era exclusiva para uns tipo de padres chamados os gregorianos. Só eles podiam cantar, então eles cantavam, eles falavam o tempo todo cantando. Cantavam os salmos e ninguém mais cantava, só eles tinham autorização para cantar. A música foi tirada, a dança foi tirada, tudo aquilo que Deus tinha inventado, tudo aquilo que Deus fez para nós celebrarmos a alegria do Senhor, tudo foi arrancado pelo espírito religioso. A idade das trevas da igreja cristã, ela é marcada pela religiosidade, pela atividade espiritual sem Espírito Santo. Fala para o teu irmão assim, religiosidade, o espírito religioso, ele é marcado pela atividade espiritual sem o Espírito Santo. Se eu não me engano, foi Spurgeon que disse o seguinte, que em algumas igrejas, e eu vou estender, algumas igrejas, algumas células, algumas casas, se o Espírito Santo for tirado desses lugares,
não vai acontecer nada, porque ninguém está lançando mão do Espírito Santo, o Espírito Santo não fala nada, não age nada e não faz nada, porque não há movimento, não é um rio. Deus, Ele quer que você seja um rio de água viva que... Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida ministerial? Como é que está o movimento aí? Tem uns manos que tá até dormindo aí, ó. Tá até dormindo, ó. Dormindo. Você é todo sério, cara. Eu estou pregando isso aqui, o mano tá dormindo. Estou falando sério, cara. Porque o que acontece? O espírito religioso chega uma hora que basta a pessoa estar presente no culto. Basta a pessoa vir. Para ela, falar assim, não, já fui lá, já cumpri minha obrigação. A religião é isso. Quem sabe... Eu vou chegar lá no céu e falar assim, olha, eu ia lá na CQL. Fala para o teu irmão aí do lado. Fala para o teu irmão assim do lado. Se uma bicicleta entrar aqui dentro da igreja, isso não quer dizer nada. Isso não torna ela uma bicicleta salva. Que bicicletas não são salvas. Pessoas são salvas. Mas pessoas que permitem que o rio de água viva flua dentro delas. Eu conheci muitas pessoas assim. Pergunta para o teu irmão assim, onde está o movimento? Onde estão os milagres da tua célula? Cadê o crescimento da tua célula? Cadê o crescimento? Cadê os convidados aqui para o culto? Onde estão? Cadê a alegria? Cadê as festas? Onde estão? Ou você está esperando chegar o Ano Novo, o Natal, para você ir lá participar daquelas festas lá pagãs, do Andy Moore, da Cidinha disfarçada de árvore, e de tudo lá, e comer aquele monte de comida, praticar glutonaria, e aí seguir o esquema dos parentes que vai te enfiar a cachaça goela abaixo, para ver se você fica feliz. É isso que você está esperando? Ou você está lançando mão agora do Espírito Santo, que te alegra, que te leva para frente e que faz fluir rio de água viva? Então, o religioso, ele não está preocupado com nada disso. Ele tá satisfeito com aquilo que ele está fazendo. Pergunta para o teu irmão assim, se o pastor Rairine visitar a tua célula, o que ele vai achar lá? Pergunta, se o pastor Rairino chegar na tua cela, no seu discipulado, sem avisar, o que ele vai achar lá? Ele vai achar um pessoal cheio do fogo, cheio de projetos, cheio de vontade, cheio de amor pelas pessoas, um rio que flui de água viva, ou ele vai encontrar um lugar morto como um cemitério? Não, pastor, aqui a gente gosta de lugar silencioso. Então, lugar silencioso é um cemitério, porque não tem vida, porque não tem espírito. Lugar sem espírito é morto. Palavra sem espírito é palavra sem movimento e morto. Deus é movimento, Deus é movimento, Deus é movimento, Deus é movimento. Deus é multiplicação, Deus é vida, Deus é alegria, Deus é dança. Faz alguma coisa diferente aí, meu irmão. Saia do seu esqueminha, saia, muda aí, muda o seu jeito de adorar, muda o seu jeito, resolve hoje. Na hora que a Nina estava ministrando o louvor, eu falei assim, eu vou criar um passinho aqui. Aí eu falei, Parão, vamos lá. Não. Aí veio uma voz assim do espírito religioso, falou assim, ih, tem um monte de gente atrás aí, tudo olhando o seu jeito ridículo de dançar. Aí eu falei, ah, é? Eu não sou escravo da cultura, eu não sou escravo do sistema religioso. Você não é escravo da forma que você adorava. Você tem que adorar hoje de uma forma, amanhã de outra, conforme o Espírito Santo te falar para você adorar. É só você pedir, Senhor, me dá uma dança nova, me dá uma língua nova, me dá um jeito novo de pregar o Evangelho, me dá um jeito novo de fazer meu G12.
Fala para o teu irmão assim, mesmas atitudes, mesmos resultados. Quer mudar teu casamento, querido? Quer mudar teu casamento, querida? Quer mudar seu estado de solteirão, solteirona? Muda a tua atitude. Pastor, eu estou esperando que agora no Natal ele vai descer pelo chaminé, meu marido. Vai, continua esperando pelo chaminé. Tudo é uma decisão. Eu estou esquisito, para falar a verdade, líder. Eu estou esquisito ultimamente, meio desanimado, sabe? Estou desanimado. Então, querido, isso é um problema seu. Sério mesmo, é um problema seu. Que o resultado de tudo isso, querido, vai ser para você. Uma vez uma irmã, fui falar com uma irmã, a irmã, porque eu tenho uns problemas, na hora que eu vou fazer as coisas me dá um medo terrível, eu travo. Eu falei, querida, isso é legal, mas é um problema seu. Irmãos, quando eu falei isso, eu já tinha, pra você entender, né? Pra você falar, ei, pastor tranqueira, né? Mas é tranqueira mesmo, não tem problema. Antes de falar isso, eu e a pastora já aconselhamos milhões de vezes ela. Não, filha, faz assim, ora, lê a palavra. Na hora que vê esses pensamentos ridículos na sua cabeça, né? Porque todo mundo pensa consigo mesmo, né? Quem aqui pensa consigo mesmo? Quem fala sozinho aqui? Levanta a mão. Quem fala consigo mesmo aqui? Levanta a mão. Então você que não levanta a mão, você tem lesão cerebral. Todo mundo fala consigo mesmo, né, querido? Fala, vou na igreja hoje. Fala para o teu irmão assim, o problema não é você falar com você mesmo. O problema é o que você fala com você mesmo. Eu pensei. 2 Coríntios 3,6 diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Anota esse texto e coloca na geladeira, coloca no seu quarto, coloca na capa do seu celular, isso daí, querido. Fala, pastor, mas nem letra, então, aí lascou tudo. Nem letra a pessoa não está envolvida, nem com letra, nem com nada, nem com Espírito, nem com coisa nenhuma. Aí isso é ímpio, né? Fala para o teu irmão assim, nós necessitamos de tudo isso. Vou contar aqui um episódio que aconteceu com Jesus. Tem 2 cadeiras aqui, ótimo. As coisas de Deus são assim, movimento. Lucas capítulo 4, versículo 28 e 29. Acharam já? Não, está aí, tem. Olha só o que está acontecendo. Jesus era rabino, mestre. E ele saía pregando, ele saía falando. E um dia ele entra numa sinagoga. Fala assim, sinagoga. Você tem uma ideia, sinagoga não é lugar de adoração, tá? Sinagoga é uma escola. Escola de Bíblia. Os rabinos liam e explicavam a Bíblia. Amém? Jesus chega numa sinagoga. Já está é um versículo antes, querido. Versículo 28. É isso mesmo? Tá, certo. Não, mas está faltando aqui. Bom, querido, vou ler antes. Eu não anotei o que vinha antes. Ele chega na sinagoga.
A Bíblia não fala se ele pediu oportunidade ou se ele tomou oportunidade. Na verdade, a Bíblia diz que ele foi, abriu o pergaminho, o rolo, a Torá, onde estava o livro de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para levar as boas novas, trazer a palavra, curar os aflitos de coração e trazer o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu explicar, irmão. Na sinagoga, toda sinagoga tinha duas cadeiras principais. Uma, o rabino, que era o pastor lá, o líder daquele local, ele lia de pé, por respeito à palavra. Depois ele sentava e explicava. Amém? E uma outra cadeira ficava vazia, presta atenção. Uma outra cadeira ficava vazia. Essa cadeira que ficava vazia é a cadeira do Messias. Porque eles diziam o seguinte, que nós estamos esperando, aliás até hoje é assim, estamos esperando o Messias. Segundo os estudiosos, o Senhor Jesus, ele abriu a Torá, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ele acaba de ler isso, e ele diz assim: hoje, se cumpre o que esse texto está dizendo. O que ele faz? Ele vai e senta na cadeira do Messias. É meio senso comum entre os estudiosos que ele fez isso. Pastor, por que todo mundo tem certeza que ele fez isso? Porque ele falou isso, e olha o que acontece. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Queridos, ele era o Messias. Ele disse assim: esse texto está falando sobre a minha pessoa. Ele senta numa cadeira que nunca ninguém senta. Dizendo assim: pronto, hoje se realizou aquilo que esse texto diz. Toda vez, querido, que o Espírito de Jesus, que Jesus se manifesta, toda vez que a palavra e a verdade, ela é declarada com verdade, com fé, com espírito, o espírito religioso se levanta. Eles pegaram Jesus, ele acabou de falar aquilo, todo mundo foi para cima de Jesus, está todo mundo ouvindo ele, mestre, super sábio, super inteligente, mas na hora que ele falou isso, e que ele sentou na cadeira do Messias, as pessoas que teve uma revelação, ele revelou, todo mundo foi para cima dele, e o sequestraram, o manietaram e levaram ele até o cume de um monte. Eu e a pastora estivemos nesse lugar, né, amor? Até nós ficamos com medo que a pastora Sara e a pastora Rebeca foram bem na beiradinha para fazer selfie, né? E é um lugar que venta muito. Oh, meu Deus do céu. Dê misericórdia. A gente é velho, os tiozinhos ficam tudo apavorado, né? Eles pegaram Jesus e levaram até lugar para quê? A intenção era empurrar ele de lá de cima e matá-lo. Fala para o teu irmão assim: na hora que você se revelar como alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio do fogo, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que não é religioso, o espírito religioso vai se manifestar. Por exemplo, eu estou falando do espírito religioso, tem um monte de gente aqui dormindo, tem gente aqui dormindo, tem gente bocejando, tem gente fazendo assim, ó. Por quê, querido?
Porque aqui nós estamos numa guerra de palavra. Estamos numa guerra de palavra. É palavra contra pensamento. É palavra contra um espírito religioso. Espírito religioso é aquele espírito que faz as pessoas ir no templo, nos templos. Você sabia que não sei o que lá? Por que você está falando baixo? Não sei. Tem que respeitar. São lugares tenebrosos, lugares mais escuros. Aí você chega assim, você vê uma estátua de uma pessoa morta lá, você fala assim, quem é esse? É Jesus. É Jesus, o Jesus deles está morto. Porque o nosso Jesus, Ele ressuscitou, Ele vivo, Ele está vivo e está aqui. E agora Ele vai mandar um anjo dar um tapa na sua orelha. Um anjo é esse irmão que está do teu lado. Você vê o irmão aí dormindo, dá um tapa na orelha dele. Não, vai sair hoje, vai sair isso daí. Espírito religioso é aquele que procura parar os projetos. Toda vez que alguém fala assim, olha, eu estou tendo uma ideia boa, nós vamos fazer isso e aquilo outro para ganhar almas, e olha só que legal, o espírito religioso se manifesta. Mas isso aí não vai dar certo não, rapaz. Esse negócio aí, isso daí é um negócio meio vai dar muito trabalho. Por quê? Porque o religioso, ele não quer trabalho, ele quer colocar o terno dele, ele quer deixar o cabelo crescer, sentar no lugarzinho dele, quando acabar o culto ir embora. E um detalhe, tem que ser culto curto. Eu não quero que você levante a mão. Você já alguma vez reclamou, falou para você mesmo, nossa, que comprido esse culto. Então, nesse momento não foi você que falou, foi você que falou, inspirado pelo espírito religioso. Porque uma pessoa que não é religiosa, ela nem percebe o culto, pode durar 4, 5, 10, 20 horas. Ele gosta de estar na presença, ele gosta de adorar, ele é espiritual, ele é aquecido, ele não fica contando as horas para o culto acabar. Aquilo não é um peso para ele, fazer as coisas de Deus não é, porque ele não é religioso. Assim, pastor, quais as características de alguém que está sendo escravo do espírito religioso? Pergunta para mim. Number 1. Primeiro lugar, vai anotando aí. É um espírito do anticristo. Se opõe ao chamado, ao propósito e ao sobrenatural. Um espírito do anticristo. Fala assim comigo. Cristo é igual ungido, igual a comissionado, igual a ordenado, igual aquele que tem uma incumbência. A palavra Cristo tem todos esses significados. Pessoas que têm um propósito. Fala para o teu irmão assim, qualquer dia desses, prepare um jantar para mim. Pronto, você está sendo ungido agora. Você entendeu? Quando alguém fala assim, faça tal coisa, você está sendo separado para fazer aquilo lá. Então é ungido. Então o que o espírito do anticristo... O que é o anticristo? É aquele que combate toda designação. Ele combate toda vez que o teu líder fala assim, vamos fazer não sei o que lá, e você pensa com você mesmo, mas nem a pau, Juvenal. O que está acontecendo com você? Está sendo atingido pelo espírito do anticristo. A Bíblia diz que no último tempo vai ter um anticristo e os anticristos. Anticristo é um figura lá que vai aparecer na terra, uma pessoa que vai aparecer na terra em nome do Satanás. E vai agir no nome dele. Agora a Bíblia fala de o anticristo e a Bíblia fala dos anticristos. Quem são os anticristos? São as pessoas que combatem a unção. São pessoas que combatem o trabalho. São pessoas que falam mal de quem faz as coisas. São pessoas que se resistem ao ungido do Senhor. Ou seja, anti-ungido.
anticristo. Outra coisa, ainda nesse tópico 1, religioso, característica, ele não gosta de coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o sobrenatural foge do controle do que é natural. Então ele chega para fazer uma visita no hospital, o Espírito Santo fala assim para ele, vai e ora para a pessoa ser curada. Aí o Espírito do Anticristo diz assim, e se eu orar e a pessoa não for curada? Como que vai ficar a minha imagem? Como que, né? Então o que ele faz? Ele fala, Senhor, se for da tua vontade, que seja... Está entendendo o que eu estou dizendo? Não gosta de sobrenatural. Aliás, o religioso, ele debocha do sobrenatural. Ele faz piadinha com quem fala em línguas, ele faz piadinha com quem faz curas, ele faz piadinha com quem revela, ele faz piadinha de quem vai atrás de coisas sobrenaturais. Porque tudo em nome da palavra. Segunda característica, procura agradar as pessoas acima de Deus. Ai, pastor, é melhor eu não fazer esse posicionamento dentro da minha casa, porque eu não quero causar confusão. É melhor ter... vamos mudar aqui. É melhor ter... e sabedoria. Pastor, a minha casa, os capetas já fizeram avenida lá dentro. Todo mundo faz coisa errada lá dentro, lá. E eu sou um servo de Deus. Eu estou lá dentro, eu sei... Eu devia ser como profeta e falar o seguinte, está fora daqui, fazer que nem Gideão fez, né? Quebrar tudo lá, mandar tudo embora, porque é sua casa. Mas o espírito religioso, ele faz o quê? Vamos manter tudo como está. Para não haver confronto, para que não tenha confusão, para que a paz reine. Jesus, ele não veio trazer a paz, Jesus veio trazer a espada, ele veio trazer a divisão entre aquilo que é e aquilo que não é. Paz não é um estado político, paz é uma pessoa, paz é uma decisão de obedecer a Deus, independente de qualquer tipo de situação. Se você é o tipo da pessoa que não obedece a Deus, nos padrões que Ele manda, você é religioso. E religioso é seco. Teu ministério está secando porque você é religioso. E toda vez que eu percebo que há um recuo no meu ministério, é porque eu caí em alguma armadilha de religiosidade. Ninguém está livre. Então, segunda característica do religioso, procura agradar as pessoas acima de Deus. Agradar o patrão acima de Deus, agradar a esposa acima de Deus, agradar o marido, o filho, a filha, agradar o politicamente correto acima de Deus. Eu cresci com os pastores falando que existia um famigerado do negócio chamado namoro santo. Da onde que esses caras tiraram essa ideia, namoro santo? Olha na cabeça deles. Eles nem mesmo não acreditavam nisso. Só se for louco para acreditar num negócio desse. O que é namoro santo? É você fazer tudo que um casal casado faz, menos penetração. Ah, pastor, tem criança aqui? Não, criança não entende o que eu falei. Namoro santo é que nem rapadura diet, cara. Carnaval santo, namoro santo, é tudo para mim, é tudo igual. Então, eles falavam isso, sabe por que eles falavam isso? Porque eles não queriam desagradar, eles não queriam perder. Muitas vezes, pastor, eu estou vendo lá na internet, eu estou vendo lá no Facebook, da sua igreja pregando sobre corte de domingo. Eu falei, não, querido, não é um domingo não, são 4 ou 5 domingos por ano que a gente prega sobre corte. Você é louco! Os jovens vão tudo embora. Eu falei, que jovens vão embora? Os jovens, eu falei, não, os religiosos vão embora. Eu vou tentar de novo, não, você não entendeu o que eu falei assim.
Mas aí, pastor, se eu fizer isso, meu marido vai embora. Se eu fizer isso, minha esposa vai embora. Se eu fizer isso, meu filho vai embora. Então, irmão, os religiosos vão embora e os verdadeiros ficam. Porque vai ter um dia que isso não vai contar nada. Se você quiser se agarrar a essas pessoas, problema é seu. Mas eu estou aqui para falar para você: para com isso, para com religiosidade, porque o fim está próximo. Terceira característica, fala ai. Pregam a letra, mas não tem o espírito. Não acontece nada de sobrenatural na célula deles. Não acontece nada de sobrenatural no G12 deles. Não acontece nada de sobrenatural no ministério deles. Não acontece nada de sobrenatural. Não tem uma cura, não tem uma libertação, não tem um quebrantamento, não tem uma salvação, não tem nada. Ah, mas tem uma palavra boa. Então, não está acontecendo nada, irmão. Um espírito religioso se apossou. Ah, Jesus, eu preciso acabar. Quarta característica, tenta controlar através de ameaças e através do medo. Não mostra um Deus que ama, um Deus que vale a pena ficar com Ele. Mas fala, olha, cuidado, que se você não fizer isso, você pode perder a família. Irmãos, tudo que nós temos foi Deus que deu. Fala para o teu irmão assim: tudo que Deus te deu, é Ele que vai manter. Se Ele te deu um marido, Ele vai manter. Se Ele te deu uma esposa, é Ele que vai. Se Ele te deu um emprego, é Ele que vai manter. Logicamente, né? Você vai ter que ajudar um pouquinho também, né? Quinto característica do religioso: são muito instruídos e, em geral, intelectuais. São cheios das filosofias. Filosofia. Gosta de analisar as coisas. Não é bem por aí, né, pastor? Isso aí que o senhor falou, mais ou menos, né? Porque isso daí, então, são intelectuais. Eles têm medo de confiar naquilo que os profetas falam. A Bíblia diz: crê nos profetas e vocês vão prosperar. Sexto lugar, tem aparência de poder, mas negam, se opõem ao movimento de Deus e ao poder de Deus. A Bíblia diz, né? Tem um texto que eu não li aqui. Negam o seu poder. Onde está esse texto? Ah, meu Deus, onde está? Aqui, Mateus 22, 29. Anota aí, isso. Jesus, porém, respondendo, disse: errais. Qual o erro? Não conhecer a Escritura e não conhecer o poder. Fala para o teu irmão assim: eu quero. Mas eu quero tudo, Senhor. Tem aparência de poder e se opõe e não entra nos moveres de Deus. Não sei se vocês perceberam que a CQL está fazendo um mover aqui faz algumas semanas, umas 4 semanas. Qual é o mover? Qual é o mover? A gente está aprendendo a interceder cantando. Sinceramente, quantos aqui estão se esforçando para entrar nesse rio? Então você que não levantou a mão, faz assim. Fala: Senhor, eu quero entrar nesse rio. Começa a cantar, começa a falar, cantar, começa a fazer que nem quando você era criança. Que nem o seu bebezinho de colo. E depois põe uma palavra: eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Começa assim, no simples. Mas o religioso, ele fala assim: que coisa besta isso daí. Então agora eu vou ter que cantar, nem cantor eu sou. Eu sou desafinado, querido, fala para o teu irmão assim: você não está num concurso The Voice Brasil, de ídolos, desse negócio que tem na televisão.
Você foi chamado para ser um adorador. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Então toda vez que vier um movimento de Deus espiritual, não se opõe a esse movimento. Entra nesse movimento, mergulha nesse rio, entra nesse rio. Amém? Então o espírito religioso, ele se recusa. Fala para o teu irmão assim, o religioso, ele demora, ele recusa a entrar. Na verdade, querer ter medo de pagar pau. Aliás, esses intelectuais aqui que eu falei, os mais inteligentinhos, estudados e tal, são os caras assim que têm medo de pagar pau. Tem medo de concordar, de parecer para eles mesmos são trouxa. Que a pessoa que concorda com tudo é trouxa. Eles aprenderam isso daí. Então são pessoas que primeiro falam assim, não, eu duvido. Tem um raciocínio kantiano, é uma linha filosófica de que todos estão enganados, só eu estou certo. Ou eu duvido de tudo e de todos. Eu só acredito naquilo que eu acredito. Então ele duvida, ele não se entrega, com medo de ser bobo. E o espertão fica lá, só observando. Porque ele é superior a todo mundo. Ela é superior, então ela observa, ele olha o irmãozinho lá. Está acontecendo um movimento de Deus. O irmão lá está assim, Senhor, não sei o que lá. Está assim, desesperado do lado lá. Ele fala assim, meu Deus do céu. Gente emocionalista mesmo. Aí de repente o outro lá começa a pular, dá uns pulinhos estranhos assim, Ele fala, eita, pessoal doido, deixa eu ir para lá, para cá. Aí de repente está pregando, o pastor está pregando, um irmão se levanta lá, traz uma oferta, assim, já vai dar dinheiro, olha lá. Mas também, lógico, né, uma igreja que os caras pintam o púlpito de preto, o que podia ser de bom de uma coisa dessa? Então, é uns caras que analisam tudo, são os analisadores de culto, são analisadores de mover, são os julgadores de mover. Para eles, aquilo lá que saiu do padrão não é. Irmãos, vamos ter uma reunião aqui amanhã, às 8 horas, tal, com todas as pessoas, líderes de célula, tal. Aí o cara fala assim, você é louco, já vim rezar hoje aqui de novo? Amanhã de novo? Ou seja, qualquer coisa que saia da programação que essa pessoa determinou, tudo que sai da programação do quadradinho, ele gosta de encaixotar a Deus. Ele gosta de padronizar, ele costuma dizer assim, Deus nunca faria assim dessa forma. Deus jamais faria assim. Fala para o teu irmão assim, Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, na intensidade que Ele quiser, o quanto Ele quiser e por tanto tempo que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é Deus. Deixa Deus ser Deus. Tem aparência, mas nega o poder de Deus. 7º lugar, toda vez que alguma coisa sai fora, eu já falei. 7º lugar, toda vez que alguma coisa sai fora, o espírito se arrepia todo, né? Já viu o religioso fala assim? Ai, o pastor está falando sobre sexo. Falando sobre sexo. Oh, misericórdia. Uma vez a gente estava numa programação, aí o pastor estava pregando e falou assim, irmãos, esses dias eu cheguei na igreja, eu estava nervoso, estava na carne, aí eu cheguei lá, o porteiro nem abriu a porta para mim, eu fiquei lá buzinando, estava atrasado para o culto, precisava entrar, eu fiquei buzinando, bravo, irmãos, perdi a estribeira. Aí no meio do coisa, um irmão falou assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu só olhei para a cara dos sequelitas lá, os caras começaram a cascar o bico, né? Ai, misericórdia, um pastor perdendo a estribeira. Ah, meu querido, não é de carne e osso, não. O que não pode ser, querido, é cínico. É você ver o erro e você não falar. A partir daquele dia eu passei a admirar muito mais aquele homem de Deus.
Pessoas que se escondem atrás das suas aparências, são religiosos. Ah, Jesus. Aí eles usam fumaça, eles usam luzes e coisas assim coloridas, onde já se viu na igreja. As coisas de Deus é tudo simples. As coisas de Deus tem que ser assim, assim, assim. Quem disse para você que é do jeito que você acha que é Deus? E os caras têm coragem ainda de colocar isso na internet. Não, já se viu uma igreja ter iluminação de palco. Igreja não é palco. Ah, meu, vai plantar batata, seu religioso. Sabe qual é o problema, querido? Não fazem nada. E não fazem, e porque não fazem, criticam o que fazem. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você resolver fazer alguma coisa, um maldito de um religioso vai querer se levantar e você vai falar, Senhor, me protege dessa coisa, dessa maldição que veio lá de Adão. Porque quem inventou a religião foi Adão e Eva. Foi Satanás, depois Adão e Eva, que fala assim, não, vai ser do seu jeito agora, o conhecimento do bem, do mal, você vai fazer os esquemas agora, até Deus vai ficar dentro agora do seu padrão. Quem conhece aqui o Santo Antônio? Quem conhece Santo Antônio aqui? Só a Rose. Graças a Deus, né? Tem uns caras aí que pegam um santo chamado Santo Antônio. O que eles fazem? Pegam a estátua dele, amarram um barbante nele, pendura ele pelo pé e enfia ele dentro de um balde e fala assim, enquanto você não me dá um marido, você vai ficar aí. O princípio da religiosidade é isso, querido. É você controlar o Deus. Por que as pessoas querem ter deuses de estátua? Porque os deuses de estátua dá para você controlar, dá para você levar para cá, levar para lá, como um débil mental. Dá para você fazer o que você quiser, inclusive derrubar, como muitos derrubam. O povo começa a apertar e o negócio começa a balançar e pof, cai. Fala para o teu irmão. Se você anda controlando Deus, através do teu padrão, então você não está mexendo com Deus, você está mexendo com um ídolo. Você é um religioso. O espírito religioso odeia a espontaneidade. O que ele odeia? Odeia a espontaneidade, porque são quadrados, são engessados. Tudo que sai da sua estruturinha mental é falso para eles. Em nome da ordem propõe, não gostam de movimento. Eles gostam de fazei tudo com ordem e decência. Oh, glória. Ordem e decência. Fala para o teu irmão assim, ordem é aquilo que Deus ordena. Decência é aquilo que Deus determina que seja decência. Fala para o teu irmão assim, o religioso não tem intimidade com Deus. Características de um crente liberto do espírito religioso. Quantos aqui querem se libertar do espírito religioso? Vem aqui à frente. Não desliga ainda não. Quantos aqui, levanta a mão, quantos aqui têm sentido que são atacados por espíritos religiosos? Eu estou aqui, irmãos, com a minha mão levantada, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, pastor também, pastor também. Aliás, os pastores são os caras mais atacados por espírito religioso. Pensa nos caras que são atacados por espírito religioso, é líder, é pastor. Lógico, eles que determinam o andamento das coisas. Muito mais fácil para eles determinar, fazer todo o roteiro, do que eles ficariam agora. O que o Espírito vai fazer agora? O que o Espírito Santo vai fazer agora? Ai, meu Deus, mandou agora fechar, mandou agora pular. Agora, 1, 2, 3, vai lá, mandou pular, meu, já era. Ia me esborrachar agora, né? O pessoal não está tipo assim. Você entende? Feche seus olhos agora, querido.
Depois nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você entenda isso. Você tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão. Não, ainda não, ainda não. Toma uma decisão hoje, Senhor. Repete comigo, toma uma decisão hoje. De experimentar todo o movimento, todo o mover que o Espírito Santo propuser para a minha vida. O sobrenatural vai deixar de ser uma exceção na minha vida e vai se tornar o meu estilo de vida. Em nome de Jesus, a minha pregação, a minha palavra, baseada na palavra de Deus, vai provocar transformação. Coisas vão acontecer no abrir da minha palavra, no abrir da minha boca. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão tiradas do engano, transformadas, salvas pelo poder da palavra que vai ser operada através da minha boca. A partir de agora, eu não me importarei mais com as perseguições. Eu tomarei as posições, não porque elas dão resultado, mas porque elas são certas. Não viverei baseado em resultados. Viverei baseado e farei aquilo que é o certo fazer. O certo será feito. Portanto, a perseguição, eu sei que será uma realidade na minha vida. Mas diante de toda perseguição, o Senhor levantará um exército poderoso para me defender de toda perseguição. A partir de hoje, eu me torno sensível. Eu não conseguirei ficar quieto. Eu serei espontâneo. Eu vou fazer algo espontâneo em todo momento que o Espírito me ordenar. Na verdade, eu procurarei, eu perguntarei para Deus o que eu faço agora. E o que Ele falar para eu fazer, eu farei. Se for para plantar bananeira, se for para assaltar, for para dançar, se for para pregar dentro de um ônibus, de um trem, de cantar uma canção, de dar uma oferta, de abraçar, o que Ele mandar eu fazer, eu farei. Eu serei espontâneo, farei aquilo que Deus colocar no meu coração. Na minha vida, tudo vai ficar acelerado a partir de hoje. Tudo vai se multiplicar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Estavam falando agora, me veio uma imagem. Olha, 2017 e 2018 também é o mesmo tema. No 2018 vai ser o rio que corre e abençoará e curará as nações. Olha só, ano das fontes de águas que jorram para a vida eterna. O nosso caminhar cristão, presta atenção, querido, é assim. É como aqueles bandeirantes que entravam pelo interior do país. Eles vieram do mar, subiram a serra e entraram pelo continente. E aí, de repente, eles acham um rio. Mas tem lugar que o rio é muito rasinho. Não dá para navegar. Então, o que eles fazem? Eles pegam os barcos, colocam e vão caminhando pela selva. Amém? Tem coisas na nossa vida que elas têm uma mudança e ela é muito pouca. A gente vai devagar. É mesmo. Tem desenvolvimento na nossa vida que é um desenvolvimento muito vagaroso. Que a gente está andando na terra. Está pela terra, pelas coisas da terra.
Deus está dando uma direção, mas a gente está indo. Mas de repente, queridos, a gente chega num ponto onde a gente enxerga o rio. Um rio caudaloso. Nesse momento, querido, presta atenção no que eu estou falando. Nesse momento, você não pode continuar na terra. Não tem importância de ter época na tua vida que a coisa vai devagar. E faz parte. É normal isso. Você fala, Senhor, parece que não está andando. Mas tem hora que Ele fala, entra no rio! Ele fala para você, entra no rio. Nessa hora que você vê aquele rio caudaloso, muitas vezes ele é grande, muitas vezes ele é amedrontador. Você fala, meu Deus, meu Deus. Você vai pegar o teu barquinho e você vai se lançar naquele rio. E você vai entrar, e você vai soltar, e deixar a correnteza te levar. E você vai para o teu destino de uma forma muito, 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 muito mais rápida. Na vida, nós caminhamos de passo a passo. Tem época que nós andamos de passo a passo, mas tem época que nós temos que pular. Amém? O que você tem que discernir? A hora de caminhar e a hora de pular. Tem hora que é para pular. Se Deus manda você pular, então pula, filho. Pula, porque Ele está querendo te abençoar. E nessa hora você tem que falar, espírito religioso, o Espírito Santo está mandando eu pular, eu vou pular, é agora que eu vou pular. É aquela célula que Ele está falando para você abrir. É aquele discípulo que Ele está falando para você pegar. É aquela oferta que Deus está mandando você dar. É aquela decisão de se casar que você está precisando. É aquela decisão de entrar naquele emprego. Aquela decisão de se envolver mais com o ministério. É quando Deus fala para você pular. E nessa hora você vai, pula. Amém? Nós vamos cantar essa canção agora. Eu quero que você coloque a tua vida no altar do Senhor. Deus abençoe.